Senhor, nesta manhã estamos muito felizes, Senhor, por saber que o Senhor tem um plano e que o Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu e nos incluiu nesse plano, Senhor. Ó Deus, é maravilhoso saber que o Senhor nos resgatou, mas não só isso, que o Senhor também nos incluiu, que o Senhor deseja que nós façamos parte. Não temos nada para oferecer, mas o Senhor quer fazer conosco. E nós estamos aqui, Senhor, para entender Teu plano, para realmente saber como nós podemos cooperar contigo, como nós podemos apressar de alguma forma a Tua vinda. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração. Nesta manhã te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos falando sobre esse tempo do cativeiro, estamos falando sobre as profecias, especificamente agora sobre Ezequiel, e nós vimos que durante uma parte do ministério de Ezequiel, ele estava, apesar de já estar no cativeiro, ele e as pessoas que estavam com ele, mas ele estava profetizando sobre a destruição de Jerusalém, sobre a disciplina de Deus, do porquê. E, então, por alguns anos, essa era a mensagem dele. Mas depois que Jerusalém foi destruída e o resto do povo foi para o cativeiro, depois que encerrou, porque foram várias etapas nesse juízo de Deus, então depois que essa fase foi encerrada, aí Deus começou a falar com ele e ele falou sobre restauração. Então nós estamos estudando agora essa sequência de capítulos em Ezequiel, 34, 35, agora estamos no capítulo 36, falando até o final do livro de Ezequiel, né? Até o capítulo 48, a sequência é essa, ele vai sempre falando sobre restauração. Eu não coloquei aqui, mas a gente já colocou outras vezes na lousa, que 4 colunas, 4 temas principais como sustentáculos do que Deus estava fazendo com o povo, eram a aliança de Deus com o povo, a terra prometida, o governo de Deus, né, através de Davi, da linhagem de Davi, e a cidade de Jerusalém. Então essas 4 coisas eram coisas que Deus foi estabelecendo. Deus começou com a aliança, Deus prometeu a terra, lá na história, né? Deus tirou o povo do Egito, levou para a terra, depois Deus deu Davi e deu também a cidade de Jerusalém como a base do governo de Deus sobre o seu povo. Então essas 4 coisas eram essenciais. O povo de Israel, como instrumento de Deus, não poderia cumprir a missão, mesmo que faltasse um deles. Um desses elementos, o povo de Deus não ia poder cumprir o plano de Deus. E nessa primeira parte do ministério de Ezequiel, ele foi mostrando que como o povo tinha quebrado a aliança, então a aliança é a base de tudo, então como o povo tinha quebrado a aliança, eles iam perder a terra, eles iam perder o governo através da linhagem de Davi, e eles iam perder Jerusalém com tudo que Jerusalém representava. Então a gente consegue ver naqueles primeiros capítulos de Ezequiel como ele vai falando sobre tudo isso que o povo iria perder. E agora na restauração ele vai, obviamente, falando que vai restaurar tudo isso, né? E no capítulo que nós já estudamos, que é o capítulo 34, 35 é um capítulo curto, falamos sobre ele, mas não aborda tanto esses temas. Mas o capítulo 34 fala sobre os maus pastores, então é o governo, e ele fala sobre o governo que Deus vai restaurar, ele vai julgar o governo ruim e trazer um governo segundo o coração dele. Ele vai restaurar Davi, que em primeiro lugar fala de Jesus, mas fala do coração de Jesus e do ministério de Jesus através de uma liderança. Então o capítulo 34 fala muito assim da liderança e da terra. Agora no capítulo 36 ele vai falar também sobre a terra e vai falar sobre a aliança, vai falar sobre alguns outros aspectos. Agora essa primeira folha aqui
eu senti que a gente sempre está falando assim, Deus vai cumprir as profecias no Velho Testamento de uma forma literal, mas Ele também vai cumprir de uma forma espiritual. Então, só para, assim, porque às vezes, né, lembro que lá atrás, o nome dessas aulas era Visão Panorâmica da Bíblia, né? Então, como não tinha nada de panorâmica, né, então mudei o nome para Estudo Sistemático. Mas são duas maneiras de você olhar a palavra. Uma é você olhar no todo, como se estivesse de avião, uma altura, né, uma grande altura em cima de uma montanha, vendo tudo. Então você vê todo o plano. Esse é panorâmico. E uma outra forma de estudar o plano de Deus é estudar as minúcias, então nós vamos estudar o tempo de Abraão, nós vamos estudar o tempo de Moisés e assim por diante. E é o que nós fazemos no estudo sistemático, nós estamos sempre estudando com mais profundidade um determinado período, agora o período do cativeiro. Mas de vez em quando a gente precisa dar uns passos para trás e dar uma olhada para ver onde nós estamos. Sabe quando antigamente, assim, agora tudo é por GPS, né? Mas antigamente você fazia uma viagem longa de carro, lembro quando a gente foi para a Bahia, a gente estudou todo o mapa antes, então você tem o roteiro, você olha no mapa, o mapa pode te mostrar Americana e pode te mostrar Bahia. Agora, depois que você começa a viajar, você tem que olhar assim, qual que é a próxima cidade, daqui eu vou para onde, né? Você não pode ficar olhando lá na frente, senão você não sabe o que você faz agora. Mas de vez em quando você quer olhar o todo. A gente já viajou um dia. Onde que eu estou nessa trajetória completa, entendeu? Então, de vez em quando a gente, essa relação, essa sequência aqui, o plano da redenção, eu só queria rapidamente, só para vocês se situarem, para a gente poder entender um pouco do que nós estamos falando do período cativeiro. Então, bem depressa, vamos só ver aqui o plano de redenção, desde o início. Então, começou no Jardim do Éden. Lembrando que no Jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva, mas o objetivo não era que Adão e Eva vivessem felizes para sempre no Jardim do Éden. A ordem de Deus desde o início era: multiplicai-vos, enchei a terra. Era para levar o rio no Éden, tinha 4 braços, espalhava pelo mundo. Então, é sempre o mundo todo, ou pus mundo, mas terra, né? Era para alcançar toda a terra. Mas aí veio a queda. Depois da queda, na sequência, a humanidade foi se multiplicando. No tempo do dilúvio, ela estava totalmente perdida e Deus falou assim: vou ter que começar de novo. Então, a sequência foi: o pecado veio e trouxe... a humanidade foi enchendo a terra, né, no tempo do dilúvio, foi enchendo a terra, mas enchendo a terra de maldade, ao invés de encher a terra da imagem de Deus. Então, a humanidade perdida. Então, a história de Deus começa com Israel, e a impressão, né, sempre a gente precisa repetir isso, porque tanto quando você vê Israel, quanto quando você vê a igreja, você tem uma tendência, você pode ter uma tendência de pensar: Deus não se importa com o mundo. Deus principalmente no Antigo Testamento, que era assim, o que estava acontecendo no resto do mundo? Até as nações por perto de Israel. Com poucas exceções, Deus mandou Jonas para Nínive, mas assim, tem pouca coisa Deus falando, ou Deus tratando com outras partes do mundo. Então você tem uma impressão: Deus não se importava com o resto do mundo, Deus só queria Israel. Mas essa não é verdade, porque desde o início o chamado de Deus para Abraão é: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, Israel também, o propósito era toda a terra. Mas para alcançar toda a terra, ele tinha que trabalhar com Israel. Então, esse aqui, claro, eu estou pulando em cima de muitas coisas, mas só para a gente ter um contexto aqui. Então, Israel, desde Gênesis 12, primeiro livro da Bíblia, desde Gênesis 12 até o final do Antigo Testamento, é basicamente Deus tratando com Israel. Mas isso era importante por quê?
por um lado, Deus queria usar Israel como modelo. Então, tudo que aconteceu com Israel, de uma forma mais natural e visível, depois Deus iria também fazer a mesma coisa com um povo mais amplo, com todas as nações. Israel foi o pioneiro, Israel foi, a gente chama, sei lá, de cobaia, de aquele que vai na frente, de pioneiro. Israel foi as primícias, mas depois todas as outras teriam que, o que Deus estava fazendo exteriormente ia acontecer interiormente, mas também Deus fez promessas a Israel, que através de Israel, Deus realmente iria alcançar toda a terra. Mas Israel, então, no Antigo Testamento nós temos Israel como modelo e nós temos também o fracasso na história, né? Reino dividido é onde nós estamos aqui, nesse ponto aqui no nosso estudo, né? Porque Israel começou fracassando, mas o ponto pior, o ponto lá embaixo do fracasso é agora que nós estamos estudando o cativeiro. Esse é o momento em que realmente Deus está falando, vocês fracassaram. Por isso os profetas, Jeremias, Ezequiel, vários profetas menores, dá até assim, eu já vi várias pessoas falar assim, eu não suporto ler assim, nas devoções diárias, eu vou ler esses profetas assim, parece que dá depressão, dá desânimo, assim, não é uma coisa que edifica, mas edifica sim, porque Deus tratou severamente, mas muitos cristãos leem os profetas, por exemplo, e entendem assim, acabou, Deus, assim, Israel, e aí assim, tem até aquela ideia assim, Israel precisava fracassar para que Jesus viesse e trouxesse a salvação. Sim, verdade, mas a parte que está sendo ignorada Deus não disse, nem nos profetas, nem nesses momentos piores da história de Israel, Deus nunca disse, bom, então, tchau, não quero mais vocês fracassaram, eu vou partir para outro. Não, Deus sempre falou, eu estou disciplinando, estou tratando, mas o meu plano começou no Éden, depois foi continuado com Abraão, o meu plano de usar Israel para alcançar como base, como instrumento, como peça-chave para alcançar o mundo todo, Deus nunca desistiu dessa ideia. Mas então está aqui, serviu como modelo, mas também assim, fracassaram, e aí veio Jesus, que é o ponto central de toda a história, ponto central de todo o plano de Deus é Jesus. Com Jesus começou um novo Israel, tanto é que ele até começou com 12 discípulos, como Jacó tinha 12 filhos. Mas esse novo Israel, o mesmo objetivo, de alcançar toda a terra. Mas esse novo Israel, também há muita incompreensão sobre esse ponto. Porque alguns vão ensinar que Israel, quando Jesus começou com o novo Israel, com seus 12 discípulos, e aí, dentro de Israel, Jesus era judeu, ele veio para Israel, mas aí como João 1 fala assim, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Muitas pessoas vão entender, depois ele contou aquela parábola dos lavradores, que Deus foi mandando mensageiros e eles não quiseram, aí no fim Deus falou, vão enviar meu filho, quem sabe eles vão ouvir meu filho, sabe aquela parábola, né? Em Mateus, e aí eles matam o filho, né, como realmente aconteceu com Jesus, e aí ele fala assim, eu vou tirar a minha vinha, né, o meu reino, e vou dar para outros. Então muita gente entende isso como dizendo assim, acabou, Israel não tem mais nada. Jesus começou um novo Israel, mas não tem mais nada a ver com Israel. Esse é um assunto longo, mas eu só quero afirmar, como a gente tem afirmado, Romanos 9, 10 e 11 explicam isso, outras passagens, de que, principalmente, né, a ilustração da oliveira, Paulo mostra com muita clareza, sim, os ramos que rejeitaram Jesus foram cortados, não todos, porque tudo no Novo Testamento. Claro que Paulo foi para os gentios, mas no Novo Testamento, todas as escrituras do Novo Testamento, talvez Lucas
não era judeu, mas com exceção de Lucas, todos os outros escritores do Novo Testamento eram judeus. E toda a igreja no livro de Atos que começou foi com os judeus. Então nem todos os judeus foram cortados, mas com o passar do tempo, então esse novo Israel, que alcançaria toda a terra, seria judeus e gentios. Sim, agora era o momento de incluir os gentios, não só judeus. Só que aconteceu, claro que Deus não foi pego de surpresa, mas quando você olha as profecias do Velho Testamento, você vai encontrar muitos lugares, as profecias, mesmo essas de Ezequiel, em Zacarias, você vai encontrar muitas profecias falando assim: Israel fracassou, Israel foi para o cativeiro, mas eu vou restaurar Israel. Eu vou, assim, e não dá para você falar, não, mas isso aí está falando da igreja, do espiritual. Não, porque ele fala das tribos, ele fala que vai levar de volta para a terra. Ou Deus estava brincando, né? Eu dei o exemplo, acho que numa outra aula, assim, você promete sorvete para o seu filho, o seu neto, para alguém, e depois você fala assim, não, eu falei sorvete, mas eu estava falando só que eu ia dar um beijinho, eu ia dar um agrado, assim, mas o filho entendeu que era sorvete. Se Deus prometeu naquele tempo que Ele ia restaurar o povo que tinha ido para o cativeiro, ia trazer de volta, mas não é só trazer de volta, a questão de Deus não era, coitadinho, vocês foram espalhados pelas nações, agora eu vou trazer vocês de volta. Por que Deus vai trazer o povo de volta? Bom, tem a questão da fidelidade dele, ele prometeu, ele vai fazer, mas vamos voltar. O que Deus tinha em mente quando Ele falou, vou tirar vocês lá do Egito, vou levar para uma terra prometida? O que Deus tinha em mente? O que Ele prometeu para Abraão, que Israel fosse o instrumento de Deus, que Israel fosse a base, como o Éden, a base da morada de Deus, para que do Éden, de Israel, de Jerusalém, saísse um rio que levasse vida para toda a terra. Esse sempre foi o plano de Deus, Ele nunca desistiu disso. Então, a igreja, ao longo dos séculos, rejeitou os judeus, rejeitou a visão dos judeus, ficou tudo céu, espiritual, Deus não se importa com Jerusalém, Deus não vai morar na terra, Deus, assim, tem Apocalipse 21, a Nova Jerusalém desce do céu, mas a maioria dos cristãos, eles não entendem isso como literal e não entendem isso como parte do plano original de Deus. Entendem que Deus descartou o natural e que agora tudo é espiritual e que tudo vai ser uma coisa meio... a gente sempre brinca assim, né, que a vida eterna vai ser aquela ideia que temos de nuvens, de tocando harpa, de voando por aí, de nem ter um corpo, não vai ter... chocolate, não vai ter, sei lá, essas coisas assim, né? Não sei se vai ter mesmo, mas assim, é tudo assim. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado e comeu peixe e falou assim, olha aqui as marcas nas minhas mãos. Jesus não virou um fantasma, Jesus não virou um espírito sem corpo, né? E a terra também. Então, o que nós entendemos é que Deus tem realmente um plano de restaurar a terra, de cumprir o plano original do Éden. O Éden tem, né, Apocalipse fala, as árvores dão frutos. Não, a gente tem corpo glorificado, a gente não come fruto mais, né? Não é isso. Tem realidade, tem corpos, tem terra, tem coisas que a gente come. Então, a ideia original, então essa ideia de que Deus vai trazer Israel de volta, essa promessa de que Deus vai trazer Israel de volta faz parte de um plano, e esse plano nem os apóstolos que andaram com Jesus, que escutaram Jesus falando durante 40 dias, inicialmente eles não entenderam, eles perguntaram para Jesus em Atos 1, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Por que eles perguntaram isso? A gente tem a tendência de pensar, que turma que não conseguia entender que tudo é espiritual, não existe mais reino, não existe mais Jerusalém, não existe mais Davi. Não,
existe, mas o que eles estavam entendendo errado quando eles perguntaram? Eles estavam entendendo que primeiro Israel vai ser restaurado, depois vai alcançar as nações. Mas o que aconteceu na história? Os judeus, como nação, rejeitaram, mas tinha muitos judeus que formaram a base da primeira igreja. Mas depois, no ano 70, Jerusalém foi destruída, acabou Jerusalém, acabaram os primeiros apóstolos. Aos poucos, mas não demorou muito, a igreja ficou só a igreja, principalmente de gentios, e os gentios rejeitaram toda essa ideia de Israel. E aí nós temos, ao invés do novo Israel, judeus e gentios juntos, para abençoar toda a terra, os judeus acabaram, pouco a pouco, sendo excluídos. E a igreja, se você quiser colocar entre parênteses aqui, igreja gentios, né? A igreja ficou sendo só de gentios e realmente foram levando o evangelho, né, para todas as nações, né? Nos últimos séculos nós temos missionários. No século XX foi o maior século de evangelização, batismo no Espírito Santo. Deus foi operando em países que nunca antes tiveram uma tradição, uma história de cristianismo, países da África, da Ásia, Indonésia, China. China hoje tem, apesar da perseguição, que inclusive voltou, não sei se vocês têm acompanhado, mas a China, assim, estava se abrindo um pouco mais, a igreja estava conseguindo funcionar com mais liberdade, mas voltou a ter muita, assim, a ter um certo grau de perseguição. Mas é um país lá, a China é um país que tem 100 milhões de cristãos, ninguém sabe exatamente, mas é uma estimativa. Então, o evangelho tem ido para toda a terra, mas tem sido um evangelho muito misturado com a exaltação humana, com ídolos, né? Mais ou menos como Israel fez antigamente, né? Então, em Romanos 11 fala que é muito importante que os judeus que foram cortados voltem novamente a fazer parte da oliveira. E aí, então, isso aqui precisa acontecer, Israel e igreja, para que Jesus possa voltar e para que haja a redenção do mundo, ok? Então, isso, não sei quantos minutos que eu gastei, mas isso aí é uma síntese do plano de redenção, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, porque a gente quer se situar dentro desse plano geral, né? Houve um fracasso aqui, mas não dá para colocar tudo nesse diagrama aqui, mas o cativeiro, a dispersão, a diáspora, né, entre as nações ficou mais forte ainda aqui, depois que a nação, lembra que Jesus, ele perto da crucificação, ele chegou perto de Jerusalém, não sei se ele estava, Jerusalém fica no alto, né? Não sei exatamente onde ele estava, mas ele estava olhando para Jerusalém e ele chorou. Eu fui buscar isso uma vez, quantas vezes que a Bíblia fala que Jesus chorou, alguém sabe? Quantas vezes que Jesus chorou, né? Eu não sei quantas vezes ele chorou de fato, estou falando quantas vezes que a Bíblia relata. Uma vez todo mundo lembra, né? Quando Lázaro morreu, né? O versículo fala, Jesus chorou. Mas a única outra vez, tem uma terceira, né? Que não fala nos evangelhos, mas tem essa outra vez que é Lucas 19, Mateus 23, que fala que Jesus olhou para Jerusalém, de chorar, acho que só fala em Lucas, e ele chorou sobre a cidade, porque ele sabia que no ano 70 haveria uma nova destruição, e essa vez muito pior do que a destruição que nós estamos estudando agora. E depois dessa destruição, teria uma nova expulsão, um novo cativeiro, uma nova diáspora, e que tem durado muito mais tempo. Então, quando os profetas, eles profetizaram da volta, eles não estavam profetizando, inclusive você vê muitas profecias, não dá para encaixar só na volta de Babilônia, porque quando eles voltaram do cativeiro de Babilônia, eles voltaram basicamente da Babilônia.
mas os profetas falaram: eu vou reunir vocês de todas as nações da terra. Quando é que os judeus foram espalhados para todas as nações da terra? Não foi nessa ocasião que nós estamos vendo aqui. Foi na diáspora que veio depois de Jesus. E Jesus chorou, né? Ele fala disso várias vezes, do sofrimento, né? Tem uma outra história, eu não sei se é Mateus ou Lucas, não me lembro agora, mas tem uma outra história, né, relatada pela Bíblia, não fala que Jesus chorou, mas fala que quando Jesus estava carregando a cruz, né, e aí a gente sempre lembra do filme, né, A Paixão de Cristo, porque que filme que mostra o sofrimento de Jesus. Eu acho difícil assistir, de tanto sim, de você ver aquele sofrimento. Mas o Evangelho relata que quando Jesus estava carregando a cruz e sofrendo, tinha algumas mulheres chorando por ele, chorando de ver isso. E ele se virou para elas e falou assim: não chorem por mim, chorem por vocês. Porque virá um tempo em que seus filhos vão ser mortos. Então Jesus sentia isso profundamente, Jesus chorou. Mas só para completar, eu falei assim, tem uma terceira vez, a Bíblia fala que Jesus chorou com Lázaro, que Jesus chorou sobre Jerusalém, e em Hebreus 5, referindo, né, em Hebreus está se referindo ao sofrimento de Jesus no jardim do Getsêmani, e fala que Jesus orou a Deus com lágrimas. Então é uma terceira vez que fala do choro de Jesus. Então, se Jesus chorou por Lázaro, Jesus chorou por Jerusalém, e Jesus chorou pelo próprio sofrimento, que ele era homem e ele chorou. Na verdade, no Getsêmani, ele ainda não estava sofrendo fisicamente. No Getsêmani, ele estava chorando porque ele sabia que ele ia passar por um sofrimento profundo. Então ele suplicou a Deus com clamores. Ele não só chorou, mas ele gritou para Deus: Pai, passa de mim esse cálice. Então são 3 momentos muito dramáticos. Mas Jesus chorou sobre Jerusalém porque ele viu, né, na frente o que ia acontecer com Jerusalém. Mas isso foi uma coisa terrível para os judeus, mas foi uma coisa terrível para a igreja, porque a igreja perdeu a contribuição, a igreja perdeu o vínculo, a igreja perdeu a visão que Deus deu. A igreja perdeu, não totalmente, claro que tem exceções, mas de maneira geral a igreja perdeu grande parte do seu legado, da visão do plano de Deus. Então, eu estou falando isso para vocês terem uma ideia do total, mas também, deixa eu já passar para essa outra aqui, porque eu quero que vocês entendam, eu tenho falado isso, mas eu queria que isso ficasse mais claro, que quando a gente lê essas profecias, como em Ezequiel e outras profecias do Velho Testamento, essas profecias, elas têm um duplo cumprimento, uma forma, 2 maneiras que você pode aplicar. Eu tenho falado isso muitas vezes, mas eu queria deixar isso bem claro aqui, que a igreja, por muito tempo, só olha nesse lado aqui, do espiritual. Então, quando fala, porque vou restaurar vocês, não é restaurar Israel, é restaurar a igreja. Mas às vezes a gente nem sabe muito como aplicar isso, né? Como é que isso pode se aplicar? Mas pode se aplicar de muitas maneiras, e eu quero também falar um pouco sobre isso, porque isso aqui é importante. Isso aqui não alguns judeus, até alguns judeus messiânicos hoje, desprezam esse lado aqui, do espiritual. Então, nós precisamos ter os dois. Mas, como eu mostrei na outra folha, Deus trabalhou com Israel. Quando chegou Jesus na nova aliança, Israel, como nação, rejeitou, depois a igreja rejeitou os poucos judeus que tinha. Então, aí durante esses 2000 anos de história da igreja, Deus está trabalhando mais com a igreja, com os gentios. Assim como no Antigo Testamento tinha um ou outro gentio, né? Ruth, Jó,
né? De vez em quando aparece alguém, né, que é um gentio e que é recebido. Então agora inverteu. A igreja, na história da igreja, é um ou outro judeu que se converteu, que aceitou o Messias, mas para se converter era obrigado ele se tornar, ele renunciar, né? Sabe quando alguém vem com muitas ligações com espíritos errados e com idolatria, sei lá, com alguma coisa, você fala assim, olha, para você se converter, você tem que jogar fora essas coisas assim. Então, a igreja fez isso com os judeus, joga fora tudo que você tem. Mas, gente, eles são povo de Deus. Deus deu para eles a Páscoa, Deus deu para eles o sábado. Nós vamos falar com eles, pare com isso? Não, mas isso foi algo que aconteceu. Então, as profecias de Ezequiel, de Jeremias, de Zacarias, todas essas profecias, elas têm um cumprimento, e na verdade esse é o cumprimento primordial. É o sorvete que foi prometido. Deus não vai chegar depois e falar assim, não era bem isso que eu estava querendo dizer. Ele vai cumprir. Se ele falou, vou reunir vocês, vou resgatar vocês de todas as tribos, de todos os países, de todos os lugares onde vocês foram, vou trazer vocês para a terra. Então ele vai fazer isso. Então as profecias têm aplicação para Israel natural, têm um cumprimento literal. Mas as profecias também têm uma aplicação para a igreja. Lembra que a gente falou antes? Israel foi um modelo. Aquilo que aconteceu de sair do Egito, isso acontece com a gente espiritualmente. Nós não fomos tirados do Egito, né, literal. Nós fomos tirados da escravidão, né? O deserto, o Sinai, a terra prometida, né? Então, tudo isso tem um cumprimento espiritual. Não é para desprezar isso, a parte natural, mas existe um cumprimento espiritual também. Só que para que, né, aí volto naquela outra assim, para que Jesus volte, para que a redenção de toda a terra, de toda a criação, que fala em Romanos 8, toda a criação geme, aguardando que sejam manifestos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os dois. É Romanos 11, os galhos naturais e os espirituais estando juntos na mesma oliveira, com a mesma raiz, com o mesmo tronco, com a mesma seiva, podendo, aí sim, o plano de redenção vai ser completado, ok? Então, isso eu queria deixar isso, porque a gente sempre fala meio por cima, mas eu queria sempre falar, quando a gente está falando sobre um determinado capítulo, a gente fala assim, olha, tem o cumprimento natural, mas tem o cumprimento espiritual. Então, para entender isso, e para entender que tem que ter um pleno cumprimento. E vou falar sobre... Bom, talvez até consiga falar assim, hoje é panorâmica, tá? Hoje é um parêntese panorâmico dentro do estudo sistemático, né? Mas, então, eu queria que... eu tenho falado sobre a terra, o significado da terra. Não, isso aqui não é a terra toda, isso aqui é a terra de Israel, na Bíblia. Então, eu já coloquei antes, assim, a terra representa comunidade. Então, aqueles 4 elementos, aquelas 4 colunas do povo de Deus, a aliança é fácil de entender, a aliança é a aliança mesmo, mas a terra prometida, aí tem a liderança, né, Davi, que é o governo de Deus, tem Jerusalém, que tem uma simbologia assim, de unidade da igreja e base de Deus governar, é um pouco mais fácil entender, mas eu acho assim, o significado espiritual, porque tem um significado literal. Deus até hoje se interessa com a terra de Israel, e até hoje existe uma grande controvérsia das outras nações e com os palestinos. Então tem uma grande briga sobre a terra de Israel. Precisamos ter muito cuidado, tem vários extremos, todos os extremos são errados. Nós precisamos entender, talvez, não sei se eu consigo falar sobre isso hoje ainda, mas eu queria falar, esse aqui é uma relação
de coisas que inclusive estão no capítulo 36 de Ezequiel, que nós estamos vendo agora. E eu queria assim falar sobre o que significa a terra, porque na profecia no capítulo 34 de Ezequiel, agora no capítulo 36, ele vai continuar enfatizando isso até o final do livro de Ezequiel. É uma das 4 colunas para o povo natural de Israel voltar a fazer parte do plano de Deus. Eles tinham que voltar, e voltaram em parte, né? Não é completa, mas voltaram em parte. Mas é importante entender que essa terra de Israel faz parte de uma promessa de Deus, e não é só assim, eu prometi, eu vou cumprir. Não, a terra faz parte da estratégia de Deus, ela é importante. Mas agora eu quero falar sobre a parte espiritual. A igreja também tem uma terra. A igreja, qual que é a terra que Deus prometeu para nós? Porque se existe um paralelo, assim como tem, né, para Israel natural, tem também um paralelo para a igreja. O que significa a terra? Deus vai nos levar para uma terra, nós perdemos a terra, estamos no cativeiro. O que é uma igreja sem terra? Né? Como é que é o sem terra, né? Assim, né? Nós somos uma igreja. Deus é um Deus sem terra, né? Porque enquanto Deus não tem Israel, ele não tem um ponto na terra para ele governar, né? Então, o que significa? Então, a primeira é uma que a gente tem falado. A terra é Israel espalhado pelas nações, o Israel no Egito, o Israel na Babilônia. Deus não tem condições de governar de fato sobre um povo que está em outro lugar. Esse aqui é mais ou menos esse 4º item aqui, a base do reino. Se não tem uma terra, não tem reino. A igreja, que se tornou um agrupamento de pessoas, pessoas não muito interligadas, pessoas que estão ali, é um tipo de uma associação, é um tipo de um clube, é um tipo assim de uma assembleia, mas não é um corpo, não é uma comunidade, né? É claro que existem vários estágios disso. Não estou dizendo que nenhuma igreja tem isso, mas existem extremos em que principalmente a tendência maior é igrejas grandes. Não necessariamente, não é obrigatório, mas é muito mais comum uma igreja grande ser isso que eu estou falando. Uma igreja grande, o povo chega, louva, ouve a pregação, contribui, mas não é um corpo, não é uma comunidade, não tem, assim, se vê uma vez por semana e olha lá, entra assim, quase ninguém se conhece, só quando o pastor fala assim, abraça um ao outro e tal, mas não tem ligação, não tem vínculo, ok? Então isso é uma igreja que não tem vida prática, não tem comunidade. Então a terra, onde assim, no deserto, Deus deu tantas coisas para o povo de Israel com Moisés, mas eles não conseguiam praticar quase nada no deserto. Então tudo que Deus estava falando, assim, a vida prática, a sua realidade, ela existe quando você está na terra. E a terra para nós é essa vida em comunidade, essa vida de ligação, de vínculo um com o outro. A terra é da terra que nós tiramos o nosso sustento. Quando nós não estamos na terra, você trabalha, você come, mas assim, tudo que a terra representa no Antigo Testamento é o lugar onde planta, onde tem frutos, onde você colhe as plantações e tal. Então é de lá que vem o sustento. É na terra que a gente consegue ter um testemunho. É através da comunidade, da vida. Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros, através do amor todos saberão que são meus discípulos, né? É através dessa comunidade de amor, através da nossa vida em conjunto. Não é uma comunidade fechada, é uma comunidade aberta, é uma comunidade que ama, é uma comunidade que serve, é uma comunidade que tem como acolher. Como é que eu sozinho eu posso contribuir com alguém, mas como é que eu sozinho vou mudar alguma coisa na sociedade? É muita limitação, mas a igreja como comunidade consegue, né? Esse é o plano de Deus, né?
Então, ali a testemunha, é a base do reino, né? É quando nós estamos na terra que tem um verdadeiro governo de Deus. Quando nós estamos espalhados pelas nações, nós somos governados pelos governos humanos, tanto do país como da organização. A igreja, quando não está na terra, representa um governo que não é de Deus. Eu não estou falando que o pastor não é de Deus, por favor, não me entenda mal. Eu estou dizendo, não é o governo que Deus planejou. Não é o governo do reino de Deus. É um governo provisório, é um governo humano, é uma estrutura que não funciona, assim, que não traz, funciona, mas não traz essa prática do reino de Deus, né? A terra pertence a Deus. Quando você pensa assim, essa terra é minha, a igreja, né, já houve vários momentos na história. Eu sempre falo com vocês sobre a experiência dos morávios, né, porque eles realmente viviam numa terra, né, tinham uma propriedade, eles estavam ali fugindo da perseguição, isso no século XVIII, e eles e aí tinha esse conde, né, esse homem que tinha uma grande propriedade, conde Zinzendorf, ele tinha uma propriedade e ele foi acolhendo. Só que as pessoas que vinham da perseguição estavam brigando entre si, eram pessoas de várias origens, de várias igrejas e fés diferentes, né? Então eles não estavam realmente formando, eles não estavam na terra, eles não conseguiam viver uma comunidade. Mas aí Deus começou a preparar, eles estavam orando assim, e aí chegou um dia na ceia do Senhor que o Senhor se revelou a eles de uma forma tremenda. Eles não começaram assim, bom, vamos ver, você crê nisso e eu creio nisso, como é que nós vamos chegar num acordo? Sabe o que quebrou as barreiras? Não foi um diálogo, o diálogo é bom, né? Mas não foi eles entre si, foi quando todos eles viram Jesus crucificado. Todos eles colocaram Jesus no centro, as barreiras desapareceram. A gente nem sabe depois na história, pelo menos eu nunca li, como é que eles resolveram as diferenças doutrinárias. Mas as diferenças doutrinárias deixaram de ser importantes. Então eles tiveram eles voltaram para o centro, e no centro eles começaram a se amar, e foi uma experiência. Eles tiveram uma corrente de oração por mais de 100 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas não só isso, eles enviaram missionários por toda parte do mundo. Então você vê como a realidade da comunidade até Deus restaurou por um pouco de tempo, não foi uma coisa permanente, né? Nenhuma igreja pode dizer, eu sou dono da terra. E eu estou falando isso porque no Velho Testamento Deus sempre falava com eles, a terra não é de vocês. Sabe aquele negócio do ano do jubileu, quem comprasse a terra tinha que devolver, porque ele fala assim, a terra não é de vocês, a terra é emprestada, a terra é minha. Então a comunidade não é uma coisa que a gente consegue, a gente não consegue conquistar, a gente não consegue assim, eu sei onde está a terra, vamos lá, vamos formar um grupo aqui, vamos tomar posse da terra. Não, Josué, que representa Jesus, ele tem que nos conduzir, e tem gigantes na terra, tem muita oposição. Todas as vezes na história que alguém procurou viver comunidade, amor, enfrentou muitas dificuldades. O pouco que a gente tem lutado para unidade faz parte dessa comunidade, unidade com outros cristãos, é muito difícil, é muito penoso, e não é só porque fulano é duro, é porque existem potestades, existem gigantes, existem coisas muito sérias para nos impedir. Então a terra pertence a Deus. Mas o que eu quero dizer é, quando nós lemos nessas profecias, Deus falando, eu vou restaurar, vou trazer Israel de volta, mas isso também pode ser aplicado para a igreja. Eu vou trazer, porque a igreja também já esteve na terra prometida.
A igreja esteve na terra prometida no livro de Atos, a igreja experimentou, como essa experiência que estou falando dos morávios, e outras, houve outros exemplos. Mas a igreja é como no Velho Testamento, por alguns momentos na história, o povo de Israel estava na terra, com o governo, com a presença de Deus, mas mesmo sem ser expulso da terra, eles perdiam a posse da terra, porque quando não está em aliança com Deus, quando Deus não está governando, a gente não consegue ficar na terra. Então, o grande significado do cativeiro, que esse período que nós estamos estudando agora, é exatamente a igreja não estar na terra. Então, a nossa base não é a terra, a primeira coisa não é nós precisamos achar a terra, onde que está a terra? Não, a primeira coisa é a aliança, primeira coisa Deus vai restaurar, né? Então, mas Deus prometeu, ok? Então, a terra pertence a Deus, e a própria terra pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, porque o que Deus faz? Quando o povo não está em aliança com Ele, quando o povo não está vivendo com essa base da aliança, Deus faz com que a terra não nos ajude, a terra se torna um deserto, a terra se torna um inimigo nosso. Então, a terra que é nosso sustento, quando nós estamos em comunidade, a vida de Jesus flui. Quem é a nossa vida? A nossa vida é Jesus. Mas por que nós não estamos vivendo a vida de Jesus? Porque não está havendo comunidade, né? O sangue, a igreja, o povo de Deus é um corpo. O corpo físico não tem o dedo. Eu estou em contato com Deus, eu tenho vida com Deus. Não, o dedo tem que estar no corpo. Então, é claro que cada um pode ter sua relação com Deus, sua vida com Deus. Existe uma medida em que cada um pode ter vida com Deus sozinho, mas a verdadeira vida que traz saúde, que traz realmente restauração, ela vem dessa realidade de estar na terra e de estar em aliança e em vínculo uns com os outros. Então, é isso que nós, a terra, a Bíblia fala que a terra de Israel, se o povo não fosse fiel, que a terra ia vomitá-los. Ele usa essa expressão, né? A terra vai vomitar vocês para fora. Então, e essas passagens, que eu não sei se vocês lembram, a última aula a gente falou sobre como em Ezequiel 6, ele profetizou que a terra de Israel ia ser um inimigo, ia trazer morte para o povo de Israel. E agora ele está falando, não, a terra agora vai voltar a ser uma bênção. Então, tudo isso aí faz parte. Então, hoje, estamos com um pouquinho de tempo, mas como nós estamos só vendo assim, meio por cima, eu só quero mostrar para vocês, eu vou falar sobre isso aqui para vocês acompanharem, mas aí nós vamos fazer uma leitura rápida do livro, do capítulo 36 de Ezequiel, para vocês enxergarem essa sequência, e aí na próxima aula a gente já fala. Próxima aula a gente volta a ser estudo sistemático, né? Hoje está muito panorâmico, né? Mas olha esse aqui, essa sequência, aí vamos ler o capítulo e vocês vão enxergar essa sequência, tá? Primeiro ele fala dessa vergonha, ele fala assim, olha, eu vejo que a terra ficou deserta e vocês como povo, vocês ficaram espalhados. Então ele fala sobre vergonha, desonra da terra e do povo. Então é isso que a gente estava falando, assim, que quando nós não estamos dentro da aliança de Deus, vivendo na terra, com o governo de Deus sobre nossas vidas, a terra, ao invés de ser um sustento para nós, gente, na aplicação espiritual, é isso, quando uma igreja, isso acontece, esse ciclo acontece muitas vezes, acho que muitos aqui já participaram disso. Então tem um momento, não pleno, né? O que nós vivemos são pequenas amostras, mas eu acho que todo mundo já fez parte de uma igreja que estava
Eu vou usar a palavra bombando, né? Mas assim, a ideia assim, é que está com muita vida, né? Quando uma igreja está fluindo e crescendo e tem presença de Deus, tem alguma coisa da terra está funcionando, alguma coisa da aliança, tem alguma coisa, a vida está fluindo. Então, assim, é medidas, sabe? Assim, pequenas medidas. Mas muitas igrejas passaram por essa experiência. Só que ao invés de manter aliança com Deus. E o que é aliança com Deus? Aliança com Deus é não ter outros deuses. Então, quando começa a entrar a idolatria, o que é idolatria? É você colocar outra coisa no lugar de Deus. Então você pode ter o nosso nome, você pode colocar um personagem, né, uma figura humana, você pode colocar nosso orgulho. Tem muitas coisas que acabam se tornando idolatria. E aquela coisa assim, que essa terra que nós temos é nossa, nós somos, a nossa igreja, o nosso movimento. E tem muitos movimentos no Brasil, alguns que estão sendo ainda abençoados por Deus. E a gente não torce contra, né? Se tem uma igreja que está, sei lá, eu não vou citar nomes assim, mas aqui no Brasil tem várias igrejas que, assim, tem igrejas individuais, né? Igrejas isoladas, igrejas individuais que estão crescendo, que têm a presença de Deus. Eu não estou falando sobre crescimento como um fator único, porque tem igrejas que crescem e não tem, né, como disse assim, não tem, eu acho que o seu Urives tem que ir lá para ver se tem algum Jesus lá, né? Assim, tem igrejas que estão bombando e que não tem. Não cabe, eu estou falando isso, não cabe a gente julgar. Tem essas igrejas neopentecostais, não cabe a gente julgar, porque muita gente pode estar encontrando com Jesus, muita gente tem a vida transformada, mas nós estamos falando sobre chegar para esse alvo de Deus. Então tem muitas igrejas que estão crescendo, mas não necessariamente com a presença de Deus. Infelizmente, muitos líderes pegaram muitos métodos humanos e funcionam, né, como método de vendas, método de sucesso nos negócios. Então tem certas coisas que, como vários pregadores têm falado, assim, se o Espírito Santo fosse embora, 90 e tantos % das atividades da igreja continuariam como se nada tivesse mudado, né? Então, mas o que eu quero dizer é que quando uma igreja tem a presença de Deus, tem mesmo algo que Deus está fazendo, não é de repente, pouco a pouco isso vai perdendo. E aí a própria terra, que é a nossa prática, a nossa vida em conjunto, o reino de Deus, a própria terra da igreja começa a ser, ao invés de ser uma bênção para sustentar, começa a ser uma maldição. Aí começa a ter competição, começa a ter discórdia, começa a ter divisão, né? E o que acontece em muitas igrejas é que aí vem divisões e vem escândalos, lideranças com pecados e uma porção de coisas que é como se Deus retirasse a sua proteção e a igreja perde a sua base. Isso pode acontecer com igrejas individuais, isso pode acontecer com movimentos, né? Então ele está falando assim, Ezequiel 36 começa assim, eu vejo a vergonha que vocês estão passando, a minha terra ficou desolada, a minha terra ficou abandonada, outras nações, outros povos entraram e se apossaram como se a minha terra fosse deles. Então isso aconteceu com a nação de Israel nos séculos, né? Várias outras nações, inclusive até a igreja, né, quis conquistar nas cruzadas, né, quis conquistar a terra de Israel. Então várias nações e povos tentaram conquistar Israel como se fosse deles. E Deus está falando assim, Israel, aquela terra, toda a terra pertence a Deus. Mas no plano de Deus, a chave para ele governar sobre toda a terra e redimir o mundo todo passa por Israel. Jesus vai voltar para reinar em Jerusalém. Então Ezequiel
36 começa assim: minha terra está abandonada, outras nações estão tomando posse, é vergonha, o meu povo está espalhado. E ele fala várias vezes: com meu zelo. Lembra que na Bíblia quando fala zelo é ciúme. Meu ciúme, eu estou enciumado, eu não vou deixar. Deus disciplina. E isso é uma coisa tão forte nas Escrituras. Né? Meu pai era uma pessoa muito dura, né? Como criança, minhas memórias dele são muito assim de disciplina, mas ele fazia isso, ele batia e logo em seguida ele dava um abraço, ele começava a falar com a gente assim, e eu fui aprendendo assim, né? Fazendo esse paralelo com Deus, porque tem uns lugares, vários lugares, Oséias, Jeremias, vários lugares assim onde Deus começa a falar de disciplina, porque vocês me quebraram a minha aliança, eu vou julgar vocês. E depois ele fala: ó Efraim, meu coração chora por causa de vocês, como que eu posso rejeitar meu filho amado? Então você vê Deus falando tantos capítulos duro com Ezequiel, através de Ezequiel, mas depois ele começa assim, Ezequiel 36 diz: ó meu povo, vocês estão envergonhados, a minha terra, Deus vê o plano dele desmoronou, e ele fala assim: com meu zelo, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou julgar as nações que espalharam vocês, eu vou trazer vocês de volta. Então a vergonha, e depois ele fala da promessa. Depois eu posso ver os versículos, mas a sequência é essa, né? Eu estou vendo que eu não vou conseguir ler o capítulo 36 com vocês, mas eu estou fazendo esse resumo. Então ele fala assim: eu vou restaurar vocês, eu vou trazer vocês de volta. Então ele fala com zelo, ele fala com ciúme, ele fala com grande sentimento. Não vai ficar assim, eu vou trazer vocês de volta. Então lembre que nós temos essas duas linhas paralelas. Essa profecia tem um cumprimento literal para Israel, e é necessário que tenha. Já começou, mas não terminou, porque o povo judeu está em Israel, mas ainda falta muita gente para voltar e falta muita coisa para acontecer, e a nação de Israel está dividida e sob ameaças, e Deus falou assim: eu vou trazer vocês de volta e vocês vão ficar em paz, e ninguém vai ameaçar vocês. Isso não é verdade hoje. Mas tem também um cumprimento espiritual, em que Deus está falando: vou trazer a igreja. Espero que vocês tenham conseguido entender que a igreja perdeu a terra, e Deus está falando para a gente também: eu vou trazer vocês de volta, de todas as nações, e nós podemos colocar de todas as denominações, não para formar uma grande igreja, eu não vejo isso, não vai sair de todas as igrejas, formar uma nova, não. A igreja de Jesus vai ser a igreja de Jesus com o povo dele onde está, mas vai ser um povo unido, vai ser um povo que não vai ter diferença, divisão, obstáculos entre si. Então essa promessa é para nós também. Aí, eu acho que lá pelo versículo 16, ele começa a falar assim. Então, primeiro assim: que situação vergonhosa para vocês, para minha terra, para meu plano, vou trazer vocês de volta. Aí ele começa a falar assim: mas essa vergonha aconteceu porque vocês quebraram minha aliança. Então ele começa a ir meio fundo com a causa. Por que Deus, se Deus está consternado, se Deus está comovido por causa da situação do povo, por que ele deixou acontecer, né? Se meu pai me abraçava depois que me batia, assim, quase que me consolando, por que ele bateu? Se ele não batesse, ele não precisava me consolar, né? Mas por que ele bateu? Porque houve erro, houve coisas erradas, então Deus corrige, mas depois ele restaura, né? Tem acho que Jeremias 30, que ele fala assim: eu feri e eu curo as feridas. Né? Então Deus faz isso, né? Ele precisa, falei isso acho que na última aula, Deus não é um Deus que simplesmente vai tolerando e deixando as coisas passar. Deus trata, e não só trata, mas ele trata de uma forma que vai resolver para sempre, né? Essa maneira de Deus tratar, ele falou assim: isso aqui vai curar vocês para sempre. Então ele fala sobre a vergonha, assim, a causa da vergonha, e ele fala de duas coisas.
nessa parte aqui. Ele fala: vocês derramaram sangue inocente e vocês serviram outros deuses. Então ele fala dessas duas coisas. Isso contamina a igreja. Desculpe, isso contamina a terra. Isso contamina a terra e faz com que vocês tenham que sair da terra. Assim, tem medidas, assim, quando começa, Deus disciplina dentro da terra, mas tem uma hora que Deus fala assim: ó, vocês vão perder a terra. Agora eu pergunto para vocês, pensando na aplicação espiritual, duas coisas. A idolatria a gente tem falado bastante, né? O que é servir outros deuses, né? A igreja está cheia de idolatria. Nossas vidas, né? Individualmente. Agora, o que é derramar sangue inocente? Alguém aí está matando os outros? Assim, o que é derramar sangue inocente? Nós matamos hoje, isso sempre foi assim, né? Mas a morte, ela pode acontecer não literalmente, não matando, não derramando sangue, mas isso acontece, a Bíblia fala assim, que aquele que odeia seu irmão está matando, né? O primeiro homicida foi Caim, né? E 1 João fala sobre isso, né? Que assim como Caim teve raiva do seu irmão, e olha, os dois estavam trazendo uma oferta para Deus. O primeiro homicídio surgiu de duas pessoas que estavam trazendo uma oferta para Deus. Então, dentro da igreja tem muito homicídio, muito homicídio. Nós separamos, nós rejeitamos, nós falamos mal, nós tiramos da nossa comunhão. Tem muita coisa que mata. Então, sangue inocente, né? Aquela parábola de Jesus, do servo que foi perdoado de uma dívida impagável e não quis perdoar o outro servo, né, que devia um pouquinho. Então, esse tipo assim, isso eu creio que são as coisas que fazem. Então ele fala assim: vocês fizeram isso, contaminaram a terra, e por isso eu tirei vocês da terra. E aí ele fala: e vocês foram espalhados para as nações e envergonharam o meu nome. Então nós começamos no início do capítulo, Deus falando da vergonha do povo, da vergonha da terra dele, da vergonha do plano dele. Mas depois, quando ele fala a causa da vergonha, ele fala assim: e vocês, eu tirei vocês quebraram minha aliança, vocês foram infiéis, e eu espalhei vocês pelas nações. E quando vocês foram para as nações, vocês envergonharam o meu nome. E, gente, às vezes quando a gente lê assim, a gente fala assim: o povo de Israel foi idólatra e foi ser idólatra em outros lugares. Às vezes isso acontecia. Mas na história, nós temos muitos exemplos positivos de como os judeus foram espalhados por outras nações e mantiveram a sua fé, né? Uma das experiências que eu nunca vou esquecer foi lá em Israel, em Tel Aviv, um museu que fala da história de Israel, e tinha uma mulher, uma guia, que estava levando a gente para mostrar, assim, estava contando. Ela não é cristã, e pelo que eu entendi, ela nem era uma judia ortodoxa religiosa, era uma pessoa que estava ali para contar a história. Gente, mas foi ela foi contando a história dos judeus, como que eles sofreram, e tinha um museu que mostrava assim as cenas e tudo. Mas assim, ver como eles mantiveram com grande dificuldade durante todos os séculos, mantiveram a identidade, foram fiéis. Lógico que não foram todos, mas muitos foram fiéis aos princípios de Deus. Foi uma experiência. Eu fiquei comovido, assim, eu fiquei assim sentindo como se Deus estivesse assim me dando uma experiência de ver como isso aconteceu, né, na história. É diferente você ler um livro, mas é muito bom também, né? Mas então, o que envergonhou Deus? O que envergonhou Deus quando o povo foi pelas nações? Foi aquela ideia assim de que, olha, esse era o povo de Deus, mas o plano de Deus foi para o ralo. O plano de Deus não existe mais, nem existe. Assim, muitos judeus
no Holocausto, os próprios judeus, e claro que os outros estavam perto, mas muitos judeus falam assim, como que Deus existe, como é que Deus está cuidando de nós se isso aconteceu? Então o sofrimento, a perseguição, o fato de que eles estavam fora, e agora pensando na igreja, no lado espiritual, quanto que as nossas divisões, quanto que a nossa prática, quanto que o nosso testemunho negativo tem causado vergonha para Deus. Então ele está falando assim, na verdade, quem está sendo envergonhado sou eu, que ele começou falando da terra, do povo, mas ele fala assim, eu estou sendo envergonhado, o meu nome está sendo envergonhado. Então aí ele fala uma coisa que é até meio dura, que depois que ele explica isso, ele fala assim, então, meus queridos, eu vou restaurar vocês, mas não é por causa de vocês, não é mérito de vocês, porque vocês me envergonharam, vocês quebraram minha aliança, não é nem porque, assim, existem várias passagens, às vezes é difícil ver essa sequência, mas não é nem, assim, Deus não trouxe o povo de Israel de volta para a terra, porque o povo de Israel, muitos deles têm sido fiéis ao entendimento que eles têm, mas a maioria não tem visão do Messias, não voltou para Deus, não se arrependeu. Então Deus trouxe o povo de Israel de volta para Israel, mas ainda não houve um arrependimento, não houve um conserto. Então ele está falando assim, não é mérito de vocês. Às vezes isso parece até meio duro, assim, né? Tipo, não é que eu gosto de vocês, mas eu vou cumprir porque eu falei que ia cumprir. Não, na verdade o que ele está dizendo é, se eu dependesse de vocês, o meu plano nunca se cumpriria. Então isso traz segurança, porque ele diz, eu vou trazer vocês de volta. Mas eu vou trazer vocês de volta e vai acontecer, depois que eu trouxer vocês de volta, vai acontecer. E aí que ele fala da nova aliança. E aqui eu só vou citar, porque o nosso tempo acabou, a gente vai voltar assim, mas eu só, assim, quando ele fala, então, não é por mérito de vocês, não é por iniciativa de vocês, não é porque vocês são bons, não é nem porque vocês se arrependeram antes. Eu vou trazer vocês de volta porque eu sou fiel. Porque quando você olha para a igreja, você pode pensar a mesma coisa. Grande parte da igreja está achando bom do jeito que está. Eles não estão achando assim, nós estamos sem terra. Tem muito judeu rico nos outros países que fala, eu não quero voltar para Israel. Tem muita gente na igreja que fala assim, está bom do jeito que está. Mas Deus está falando assim, eu vou trazer de volta. Então Deus está dizendo assim, eu sou fiel, eu vou iniciar, eu vou trazer. Então isso traz uma garantia. Então isso aqui só vou ler isso aqui, mas esse aqui vai ser assunto, na verdade, assim, na próxima aula a gente vai ler todo o capítulo 36 e relembrar, mas ele fala, eu vou trazer vocês de volta para a sua terra e vou aspergir água pura sobre vocês vão ser purificados. Eu vou dar um novo coração e um novo espírito dentro de vocês. Mas não só vou dar um novo coração, eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Ele não usa a palavra aliança, mas ele fala assim, vocês serão o meu povo e eu serei seu Deus. É a frase da aliança, né? E aí ele fala, quando isso acontecer, vocês vão lembrar de tudo que vocês fizeram de errado. E vocês vão ter nojo de vocês mesmos por causa do que vocês fizeram. Então, quando Deus começa a trazer de volta, assim, agora, nós mesmos... Será que nós estamos desesperados? Será que nós estamos querendo essa restauração? Será que nós sentimos necessidade? Mas quando Deus começa a trazer de volta, quando Deus restaura, né, nós já temos uma certa realidade da nova aliança. Claro, né, Jesus inaugurou a nova aliança, mas nós temos a lei escrita no nosso coração? Nós estamos vivendo como Ele falou que seria a nova aliança? Não. Então essa nova aliança ela ainda precisa acontecer na nossa vida de uma forma completa. E quando isso acontecer, aí a gente vai lembrar de como nós
somos hoje, ou como nós éramos, e vamos sentir nojo. Como eu podia ter um coração tão egoísta? Como eu poderia ter um coração tão voltado para mim mesmo? Como eu poderia ter outros deuses? Como é que eu poderia ser tão cruel com outros irmãos meus, ou com pessoas? Porque essa morte que ele fala não é só de gente da igreja, é com gente da sociedade também, né? E aí ele fala, então vai ter um arrependimento total, aí a terra vai dar seu fruto, a terra vai voltar a ser a terra abençoada e vai ter um povo numeroso se oferecendo a Deus. Então esse é o quadro que ele pinta no capítulo 36, ok? Então, vamos terminar aqui hoje, né? Mas na próxima aula a gente vai continuar lendo e entendendo alguns desses pontos. Principalmente esses pontos da restauração, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Senhor, nós te agradecemos por tua fidelidade, Senhor. Te agradecemos por esse plano tão maravilhoso que o Senhor tem traçado. E te louvamos, ó Deus, porque depende sim da nossa correspondência, depende de nós respondermos a Ti, mas a iniciativa, a capacidade, é o Senhor que vai fazer. Nós podemos pensar como nós podemos produzir isso, como nós podemos estar na terra outra vez, como nós podemos viver em aliança contigo. Sabemos que dependemos totalmente da Tua fidelidade e da tua obra, tanto na igreja quanto também na nação de Israel. E aguardamos com ansiedade esse mover do Senhor, essa purificação, essa nova aliança em plenitude, para que o Senhor possa voltar e para que todo o teu plano possa se consumar, ser consumado e ser completo. E a renovação, a restauração, o plano que o Senhor tem, ser uma realidade para nós. Em nome de Jesus te agradecemos, pedimos a tua bênção sobre nossas vidas. Amém.